Olá! Seja bem-vindo ao canal Davis Terra Plana! E hoje a gente vai falar de Terra Plana, é claro, né? E vamos fazer um react, tá? O canal é novo, tô começando o primeiro react do canal. Vamos fazer o react do vídeo A Terra é Plana? Você concorda com essa afirmação? Mude minha ideia, quebrando o tabu, tá? É um vídeo bem legal, quem não assistiu ainda, vou colocar o card aqui embaixo, tá? O Leandro, do canal Inteligência Natural, IN Inteligência Natural, foi nota 1000, né? Defendeu muito bem a Terra Plana. Fala aí, galera! Também se inscreve Inteligência Natural, o canal do Leandro, tá? Muito bom, tem muito vídeo bom de Terra Plana, ele tá colocando vários vídeos por dia, hein? É demais, tá? Então vamos lá. A ideia é fazer um react desse vídeo, eu não sei se eu vou poder mostrar o vídeo inteiro, mas eu vou assistir inteiro e vou parando nos trechos, coloco um trechinho e vou comentando com vocês, tá? Legal? É essa a ideia. Só falar um pouquinho desse vídeo, ó. Leandro Batista conversou com geólogos e com um jornalista, expondo a afirmação: a Terra é plana! A polêmica frase é super argumentada e tem como base alguns pontos de vista de convidados que dialogam com pessoas que não concordam com a conclusão do youtuber. Então realmente tem umas pessoas antigas, né, o pessoal que ainda tá vivendo na época antiga, né, que acredita que a Terra seja esférica, e o Leandro vai aí conversar com eles, né? Vamos ver se ele colocou alguma sementinha na cabeça, né, das pessoas que pensam ainda da forma antiga. Vamos lá então. Quem estuda a Terra Plana, quem conhece e vai estudando cada vez mais, tá? Vai aos poucos realmente colocando em dúvida muita coisa que a gente aprende na escola, tá? Falando um pouquinho, tá? Só pra isso, eu sou engenheiro, tá? Tenho uma formação em ciência, em física, bem profunda, tá? E quero comentar algumas coisinhas com vocês, e tem algumas coisas novas que eu tô vendo, talvez pouca gente viu ainda. Eu vou trazer comentando e adicionando algumas coisas a mais aí pra vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, começar o vídeo. Vamos lá ver juntos aí. Você concorda com isso? O YouTube é o culpado das pessoas estarem achando que a Terra é plana? Olá a todos, meu nome é Leandro Batista, sou acadêmico de Relações Internacionais. E hoje eu vim aqui para dizer que a Terra é plana. Mude minha ideia. Você acha que alguém vai conseguir mudar a ideia do Leandro? Eu acredito que não. É mais fácil o Leandro mudar a ideia das pessoas, tá? O Leandro conhece muito sobre Terra Plana. No canal dele, ele tá há vários anos já fazendo o canal e tem muita informação. Então, quanto mais informação você... Só para falar um pouquinho sobre a Terra Plana, tá? É um assunto que ele surge quando muita gente começa a duvidar, né, realmente de algumas coisas. Por exemplo, será que a Terra que a gente está, por exemplo, se uma pessoa está de pé, por exemplo, nos Estados Unidos, ela está de ponta cabeça no Brasil, né? Ou se está de pé no Brasil, se está de ponta cabeça no Japão? O modelo da Terra esférica diz isso, tá? E que a gente está em rotação de 1.600 km por hora no planeta Terra, tá? E o Terra Plana começa a colocar coisas que são muito óbvias, né? Tipo, é óbvio que no Japão ninguém está de ponta cabeça, pelo menos pela lógica, né? Não, mas no modelo realmente que todo mundo acredita da NASA, do globo, os japoneses estão de ponta cabeça. Se você tivesse ido do Japão, você está de ponta cabeça, e se eu estou de pé, você está de ponta cabeça. Então, se você tirar essa dimensão da Terra, né, e trouxer esse raio da Terra de 6.300 km, se você trouxer para um raio de 10 metros, você não consegue colocar, ou 2 metros, você não consegue, nem um malabarista, um ficar em cima de uma esfera e outro ficar embaixo. Um deles vai cair, tá? Então, dizem que tem a gravidade que atrai todo mundo para o centro da Terra, no sistema tradicional da física atual. Todos os físicos, a maioria quase, né, dos físicos acreditam nesse modelo, né? É uma proposta, é uma teoria, e o pessoal da Terra Plana colocou isso em dúvida, né? Então, será que alguém vai mudar a cabeça do Leandro ou o Leandro vai mudar a cabeça deles? Vamos ver, então, um pouquinho mais. Vamos lá. Eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas no modelo da Terra Plana, mas as minhas desconfianças, elas começam com algumas incongruências. Por exemplo, eclipse lunar.
Vamos falar um pouquinho só da sombra. Se você não assistiu o vídeo, assista no canal original, tá? O vídeo inteiro. Falar um pouquinho só sobre a sombra da Lua, né? Esse ponto eu vou trazer um vídeo depois para vocês, eu vou startar para vocês, tá? Quando você olha para a Lua, olha que interessante isso. Dá uma olhada nessa imagem da Lua, tá? Repare que é o seguinte, se a Terra fizesse uma sombra na Lua, tá? Qual o formato da Terra? É um formato assim, né? Tá? É igual que a Terra plana que tá atrás de mim aqui, tá? É um formato qualquer, é assim, tá vendo? Só que muitas vezes você olha para a Lua, você vê uma sombra invertida, inclusive, tá vendo? Você está reparando que a sombra deveria ser côncava, ela é convexa? Que sombra é essa? Né? Tem algumas coisinhas, se você começar a olhar para a Lua um pouco mais, você vai perceber. O problema, eu acho, dos experimentos, principalmente os experimentos que são feitos por amadores, por assim dizer, é que um experimento é uma coisa que alguns experimentos são muito simples. O experimento tem que ser planejado de forma muito cuidadosa. Principalmente quando são um experimento que uma pessoa decide fazer. Eu acho ótimo o espírito de querer, eu vou fazer um experimento. Isso é admirável. Isso é o espírito de um cientista. Mas, às vezes, um experimento mal feito, às vezes ele pode ser pior do que o experimento nenhum. Falar um pouco sobre experimentos, né? Então, um argumento é que quando um experimento é feito por um terraplanista, né? Os experimentos são feitos de forma amadora, né? Não de forma profissional. Então isso pode inviabilizar o resultado do experimento, tá? De certa forma, o físico tem razão nisso, tá? Quando você pensa em um experimento em laboratório ou um experimento em campo, você tem que seguir alguns critérios e algumas definições, tá? A gente tem até, que é muito conhecido, né? A CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Normalmente quem estuda um pouco mais física, química, acaba tendo que conhecer bem sobre CNTP. Então, as condições normais de temperatura e pressão se referem à condição experimental com temperatura e pressão de 273,15 Kelvin, né? E uma pressão de 101,325 pascais, respectivamente, né? Condição comumente empregada em limites de gases. Realmente, quando você vai fazer um experimento, primeiro item, todo experimento tem um erro estatístico também, tá? Então você tem que, quando você define um experimento, você tem que também estar levando em consideração que existe um erro causado por uma série de coisas, tanto por instrumentos de medição. Então o que acontece? Quando você vai fazer um experimento profissional, inclusive todo aparelho de medição tem o seu erro estatístico, tá? Então, quando você realiza uma medição, você fala assim, olha, minha medição deu 101 com um erro mais ou menos 1. Então pode ficar entre 102 e 100, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então realmente tudo isso é quando você faz um experimento profissional em laboratório. E claro, todo experimento também tem situações que você busca um nível de precisão nele, tá? Então você pode falar assim, eu consegui 100. Não, eu consegui 100,0. Eu consegui 100,00 ou eu consegui 100,000, tá? Quanto mais for a precisão do experimento, tá? Só que em Terra plana, nesse momento, nós estamos falando em ainda níveis macros, tá? Em acreditar se o planeta Terra ele é esférico ou plano. Isso é radicalmente diferente, tá? É radicalmente diferente. E toda teoria que surge, inclusive toda física, que deriva a partir dessa modelagem muda completamente, tá? Então, não simplesmente a gente não está buscando um grau de precisão em alguma coisa, existe uma negação daquela coisa através da observação de fenômenos naturais que são não ainda replicados na física, tá? Vou dar um exemplo prático, tá? Se uma pessoa estiver em pé, tá? Na Terra, eu estou em pé no Brasil, ok? A física consegue me garantir que existe uma pessoa nesse globo teórico que está em pé no Japão nesse momento, ao contrário, em uma posição contrária, resumidamente de ponta cabeça? Pense nisso. Vamos lá, continuar aqui, que é bem interessante. Ciência de verdade, ela é reproduzível. Você acha que ninguém saiu do planeta? É muito questionável, né? Comentar um pouquinho sobre esse ponto, tá? Se você pensar no sistema de ensino tradicional, tá? Desde a pré-escola, tá? Desde a pré-escola já é apresentado um modelo globo, tá? Para criança.
E ela não. Eu tenho um vídeo que vai entrar no canal, talvez o próximo vídeo, vou tentar colocar já o próximo vídeo, mostrando uma cartilha escolar, tá? Uma cartilha escolar mostrando ali foguete, astronauta, globo, mostrar claramente que isso está presente em cartilha escolar, tá? Pré-alfabetização, tá? A alfabetização. Okay? Depois disso, a gente tem o ensino médio, né, onde é apresentado toda a geografia, tudo contendo esse modelo, realmente da Terra esférica, com o globo escolar na mesa do professor muitas vezes. Né? A partir daí, a pessoa opta por um segundo grau e um nível superior. Tá? Qualquer pessoa que faz o nível superior em física, em engenharia, ele tem acesso sim à ciência conhecida, à física conhecida. É estudado toda a mecânica, é estudado o eletromagnetismo, a ótica, tudo isso é estudado, cálculo diferencial e tudo isso. Mas, durante a formação, 5 anos de engenharia, por exemplo, ou de física, 4 ou 5 anos, além do conceito teórico e imagens que a NASA nos fornece, não existe uma possibilidade de um aluno de curso superior ter algum tipo de contato ou realmente fazer um foguete mesmo que mande alguém para fora do planeta, tá? Isso é feito somente por agências espaciais, claro, também requer um nível maior de conhecimento. Como funcionam as agências espaciais? Existem pessoas trabalhando em propulsão de foguetes? Sim, existem. Existem pessoas trabalhando em materiais? Sim, existem. Existem químicos? Sim, existem. Tá? Cada um trabalha de forma segmentada, tá? Ele realmente é desenvolvido material para suportar maiores temperaturas? Sim. Só que não existe o engenheiro que trabalha na camada de metais, por exemplo, de alta temperatura, de ligas, ele não chega a, por exemplo, conhecer tudo sobre a agência. Ele trabalha simplesmente naquela liga metálica. Quando a parte de inteligência da agência é separada das pessoas que trabalham lá, tá? É chamada de segmentação isso, tá? Cada um conhece apenas o seu ramo, tá? O trabalho dele não tem acesso a outras camadas. Por exemplo, se por acaso, tá, existir um grande tanque na NASA, que é uma hipótese, tá? Onde nesse tanque são feitas as filmagens, tá, da ISS, nesse tanque, e inclusive a Terra Plana tem algumas imagens sobre isso, tá? Vai ser do conhecimento do engenheiro projetista que este tanque exista, ok? Poucas pessoas podem ter conhecimento disso, isso é isolado e blindado, tá? Quando, por exemplo, um astronauta é contratado para trabalhar, ele também assina possivelmente um NDA, tá? Basicamente um termo que ele não pode, por questões jurídicas, divulgar qualquer informação de nada que ele vê ali dentro. Então tem vários itens para a gente pensar sobre, tá? Pensa um pouco, vamos continuar vendo mais. A NASA publicou uma imagem real da Terra no ano de 2002, chamada Blue Marble. Depois, em 2018, ela colocou uma nota no próprio site dela, isso está lá no site dela, de que aquela imagem ali, ela não é uma foto real da Terra tirada desde o espaço. O satélite foi lá e tirou ou uma espaçonave ou um astronauta. Aquela foto, ela foi montada graficamente. Então, se ela deu como foto real, o mundo acreditou, a própria Apple usou essa imagem como foto real, e em 2018 ela diz que não é. Por que eu tenho que confiar, então, na foto do robozinho em Marte? A Blue Marble, o Leandro já explicou, assim, não preciso falar mais nada, né? Realmente, a NASA, a Blue Marble, que era uma foto, uma crença, né, que era uma foto da Terra, basicamente foi editada, tá? E essas imagens que foram montadas ali poderiam ser feitas por um balão atmosférico, tranquilamente, assim como o Google faz, né? O Google Earth é isso. E, além disso, foram encontradas muitas incoerências na Blue Marble, tá? Tem muita imagem copy-paste, né? Pegou um bloco e copiou. Então, realmente, é totalmente editado ali, inclusive com fotos, possivelmente, de balões meteorológicos. Eu acho que você achar que tá todo mundo mentindo, você tem que achar que o mundo ao seu redor é uma outra realidade, é uma outra... Esse comentário é interessante, né? Que colocar assim, se você achar que está todo mundo mentindo, você tem que achar que o mundo ao redor de você
é uma outra realidade, né? Então vamos comentar só sobre isso. Primeiro que não existe uma negação de 100% da física e química, tá? E história. Existe uma negação talvez de 1% da física, né? Somente de 1%, né? O resto ainda continua válido, tá? A gente está simplesmente falando de camadas que não são, inclusive, acessíveis ao nível superior em engenharia, em física, em química, ok? Tá? Você consegue estudar em nível superior uma série de coisas, inclusive propulsão de foguete, é possível você estudar isso, mas a partir do momento que você tem acesso, tá, a trabalhar com um foguete de propulsão, a gente já está entrando aí em níveis que não são acessíveis, inclusive ao nível universitário, tá? Então, outro item, vamos falar só esse comentário, né, de realidades, tá? Existem várias outras teorias, tá? Isso não, acho que nem cabe no assunto Terra plana, tá? De realidades, ok? Que podem existir, inclusive Einstein previu isso, tá? Na própria teoria da relatividade, um dos exemplos que ele dá se tiver dois irmãos gêmeos e um deles estiver viajando à velocidade da luz, o tempo é relativo para cada uma das pessoas. Um vai ficar aqui na Terra, vai envelhecer. Quando o outro voltar, passou o mesmo tempo aqui na Terra, mas quando o outro voltar, ele estaria jovem ainda. Para ele o tempo não passou, tá? Então até o tempo é relativo, tá? A quarta dimensão que a gente tem XYZ, a quarta dimensão é o T, que é o tempo, tá? Então a própria física, tá, prevê também a existência de universos paralelos e relatividade no tempo, tá? Então só falando de física. Os espaciais, às vezes, elas não é que elas são montadas. Dá uma pesquisada sobre espectros eletromagnéticos e como às vezes você precisa montar as figuras que a gente vê, a luz visível, ela é diferente das luzes que a gente consegue ver do espaço. Vamos falar, espectros eletromagnéticos, tá? Realmente, quando você pensa em luz, né, você vai ter uma série de frequências diferentes, tá? Então, você pode obter uma imagem sem utilizar a luz visível, ok? Você pode trabalhar em frequências mais altas, ok? Que a luz visível, inclusive com som também, tá? E isso gerar imagens para você, gerar mapeamento de ponto, ok? Mas ao mesmo tempo que você apresenta uma construção gráfica, né, inclusive com cores, com desenho de mar, desenho de continentes, né, apresentando como uma foto da Terra, né, não se comenta que foi gerada por nenhum tipo de espectro eletromagnético ou alguma frequência específica. É possível sim utilizar faixas de frequências diferentes da luz visível, né, para obtenção de informações, sim, tá? Perfeito? Isso é interessante, mas não, na Blue Marble não foi comentado sobre esse uso, né, desse tipo de leitura. Ela se manter presa na superfície? Existe. A Terra possui gravidade. Aqui é bem interessante, hein? Esse item é bem interessante. Quando a gente fala sobre isso, né? A água presa ao globo, né? Esse volume de água, né? Que seria atraída por uma força da gravidade, que a gente sabe, ali a gente tem essa noção. É só se você estar nesse planeta, né? Na verdade, nessa Terra plana, né? Que essa gravidade segura toda essa água nessa esfera, né? Só que você vê que é interessante que qualquer coisinha, assim, você vê ali a água do mar se movendo tranquilamente, né? Os rios fluindo, né? Que presa pela mesma força que atrai isso para baixo, né? Com uma força 9,1 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração da gravidade 9,1 metros por segundo ao quadrado, tá? A força é massa vezes a aceleração, tá? Então a gente entra num ponto que é interessante a gente pensar, né? Será que a gente consegue reproduzir, né? Existe sim alguma coisa que é possível medir aqui na Terra, mas é possível a gente reproduzir, criar alguma esfera, né? Onde existe uma força que atrai essa água para a esfera, mantenha ela ali, né? Ok? Isso seria interessante a gente pensar sobre isso. Inclusive, daí quando se apresenta o caso, na ISS, né, consegue-se que essa água fique flutuando, legal? Tem
algumas hipóteses também que a gente levantou. Primeiro, a ISS seja um avião em queda livre, tá? Que é possível filmar em queda livre, uma opção A. A segunda, computação gráfica, tá? Inclusive, a NASA, infelizmente, deixou aparecer muitos erros de chroma key, né? Vocês já sabem, já assistiram vários erros de chroma key. Vou tentar colocar um card aqui também, só para vocês verem mais. Mas assim, o volume de erros de chroma key é aquele pano verde, tá? O azul, onde é feito filmagem, tá? Então, existem muitos erros mesmo que acontecem, né? A pessoa tá aí na ISS, mas não tá de verdade, porque lá simplesmente tá num estúdio com fundo verde. Então, é interessante isso, da reprodutividade do experimento, né? Nesse caso específico, a gente não consegue manter uma água presa assim, a um globo, né? Reproduzir isso, como dizem que é na Terra, né? De experimento, né? A gente tem a balança de Cavendish, tá? Que é possível, através de um braço de torção, você fazer uma medida da força G. Okay? Existe uma força, sim, tá? Mas que essa força G possa segurar a água do mar, todo aquele mar que a gente tem na Terra, né? Presa, e deixar, inclusive, o mar se deslocar, né? Na horizontal, totalmente, assim, o mar ficar livre, as ondas andarem livre, né? Tendo uma força para baixo tão forte assim, é interessante. Outra coisa que é colocada, que todos os corpos estão sujeitos à força da gravidade, que é proporcional à massa, inclusive, do corpo, né? A densidade também é muito interessante, porque quando você pensa na força da gravidade, você estando dentro de um líquido, exemplo, você na piscina, você consegue até flutuar, tá? No ar não, no ar você cai, tá? Ao mesmo tempo, se você tiver, por exemplo, caindo e você acionar, por exemplo, um paraquedas, tá? Esse paraquedas vai fazer uma força para te segurar ali também, tá? Outro item importante também quando você solta um balão, né? Apesar dele ter um peso e ter uma força, a densidade menor, balão de hélio, a densidade menor do hélio faz o hélio subir, né? Interessante, tá? No mesmo local onde tem a força da gravidade para baixo, que é no gás ali, né? No nitrogênio, no oxigênio da atmosfera. Então, interessante, né? Tem muita coisa que, claro, a teoria inicial, tudo tem que ser validado para manter a teoria da física, né? Então, os argumentos apresentados são realmente assim, são condizentes, né, à realidade, à crença da física, então, atual, né? Então tem muito de crença também em cima disso. Um modelo globular, ele é amarrado pela teoria da gravidade. Nada no modelo globular funciona sem gravidade. Por isso que toda refutação apela-se a ela. Só que a gravidade, a gente não consegue sentir, a gente não consegue medir, a gente não consegue provar. Tem como levar isso para um laboratório e mostrar na prática a atuação da gravidade fazendo a água se manter na superfície de um corpo esférico. Isso é interessante para pensar, né? A gravidade a gente não consegue sentir. É interessante, bem interessante isso, né? A gente não consegue sentir a gravidade, né? Tem a balança de Cavendish, tá? Que é um experimento, é uma balança de torção, tá? Onde é possível fazer uma medição sim da força G, tá? Isso até existe a balança de Cavendish, mas é interessante isso. Você pensar o seguinte, né? Você está na Terra, você está aqui, né? Atraído para baixo, né? Só que ao mesmo tempo, né? Existe uma força muito forte que te puxa para baixo. Se você cair, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado, normalmente, né? Ao nível do mar. Mas olha que interessante, você consegue caminhar tranquilamente, né? Tem gente que faz saltos, né? Anda rápido, corre, e mesmo assim tem essa força, peso, né? Tão forte, a força peso ali, né? Tão forte puxando para baixo, né? Causado pela gravidade, né? Interessante isso. Como algo segura tudo aqui, né? Que puxa, dizem, né? Se você começar a pensar, raciocinar logicamente, você vai começar a falar, ixi, não faz tanto sentido mais, né? Porque você, desde que é criança, isso é colocado para você como uma verdade absoluta. E o pessoal da Terra plana hoje está pensando sobre isso. Simplesmente pensando, inclusive colocando esses argumentos mesmo. Ó, tem coisas que sim, tá, tudo bem, tem a gravidade, então eu quero que você me prove, faça uma simulação de algum modo que se segure a água em algum local, né? Como que existe na Terra em grande volume. E outro item também, o
depois a gente vai falar mais, vamos acompanhar o vídeo, depois eu vou trazer mais um item para vocês interessante. Uma pergunta que eu faria para você, né, pessoal que já conhece mais Terra plana mesmo, tá? E já viu essas farsas das imagens da NASA, tudo isso. Você acha que a NASA construiu essas imagens, inclusive computação gráfica, da bolha, né, da água flutuando, ou mesmo em queda livre em um avião? Tem várias pessoas que já filmam, não são da NASA, né? Já filmaram em avião de queda livre. Realmente a água fica, não tem nada, nenhuma força sobre ela, ela fica ali, né? A pergunta que eu faria para você é o seguinte: você acha que a NASA, ela construiu tudo isso para meio assim validar, não validar a física, mas falar assim, ó, tá aqui um argumento que a física que nós acreditamos, inclusive no modelo Globo, tá aqui, ó, para todo mundo ver, né? Realmente é verdadeira? Ou você acha que realmente são verdadeiras as imagens, sabendo que a gente já tem esse volume de informações, nós, não apenas os brasileiros, né, mas o mundo todo. Hoje o volume de pessoas que já conhecem um pouco mais sobre Terra plana é muito grande, está aumentando cada vez mais. Você vê que a própria GNT, né, esse que a gente está fazendo no React, estou comentar com vocês, a Terra é plana, tá? Você concorda com essa afirmação? Mude minha ideia, quebrando o tabu, tá? Leandro Batista, do canal Inteligência Natural, tá? Nota 1000, tá? Parabéns aí, Leandro, também pelas respostas que realmente isso agregou muito mesmo, né? E talvez muita gente aí começou já a mudar o pensamento depois desse vídeo. Então parabéns aí ao Leandro também. Vamos continuar um pouquinho. Da Estação Espacial Internacional, por quê? Existem vídeos onde o astronauta está lá, flutuando dentro da estação espacial e de repente ele cai. O que aconteceu ali? Será que a gravidade foi desligada? Ou houve alguma falha no sistema? Ou eles poderiam estar presos a cabos? Entendeu? Poderia ter algum efeito de estúdio ali, como acontece nos filmes onde todo mundo voa, né? Capitão América, Thor e etc. Outro item só pra gente falar sobre isso, tá? A ISS, Estação Espacial Internacional, está a 408 km, tá? Do nível do mar aqui na Terra. 408 km para cima, teoricamente, tá? E lá a gravidade na ISS para baixo, tá? É 8,2 metros por segundo ao quadrado, tá? E tem uma força de escape que dizem anular, tá? E ao mesmo tempo, tem uma força anularia a outra, ao mesmo tempo ela está viajando a 1.600 km por hora também, tá? Então ela tá... E daí, claro, pro astronauta que está lá dentro, como ele está na mesma velocidade, para ele a ISS está parada. Teoricamente isso bate. Porém, o que acontece? Você tem uma força para baixo e uma força para cima. Isso dizem que anula totalmente, né, qualquer força que age ali. O que você acha? Faz sentido? Mesmo? Né? A pergunta que eu faria é o seguinte: ela não deve acelerar nunca, né? Ela deve manter a velocidade totalmente constante, né? Nunca perder nada de energia também, mesmo com lá, apesar de quase vácuo absoluto, ela nunca perde energia lá, ela sempre continua nessa mesma velocidade eternamente, nunca ela para ali de rodar, ela vai continuar rodando eternamente. Outro item também, quando chegam 3 astronautas na ISS, né? Teoricamente você aumentou a massa na ISS, ok? Perfeito? F igual a mg. Eu aumentei a massa na ISS. E aí, o que acontece? A força agindo ali muda. Então o que eu faço? Eu compenso a velocidade ou não? Ou ela continua rodando da mesma forma, aumentando a massa, né? É interessante isso pensar, né? Quando leva-se muita coisa para a estação espacial, mais astronautas lá, a massa não é alterada em nada. Interessante, né? Vamos continuar. Quero fazer um comentário muito importante neste ponto, tá? Existem alguns tipos de pessoas, tá? O primeiro tipo é a pessoa não sabe, nunca estudou nem terra redonda, nem terra plana, né? Muitas vezes não se interessa pelo assunto, ok? Se interessa por novela, outra coisa, diversão. Ok. Daí vai ter a pessoa que estudou muito também, né? Esse é o segundo tipo, a pessoa que estudou muito e aprendeu basicamente tudo sobre o modelo tradicional, né? O geocentrismo, né? E aprendeu tudo sobre o modelo tradicional, né? E aprendeu tudo, né, sobre o modelo tradicional, né? O heliocentrismo. Então, e principalmente não quer nem estudar ou saber
sobre terra plana, né? Não tem interesse, né? O que acontece nesse ponto? Também existe um movimento muito grande, né, de desconstrução da Terra plana, né? Porque a Terra plana, queira ou não queira, o modelo da Terra plana, ele está afrontando uma série de coisas que tem muito dinheiro envolvido também, né? A NASA, o orçamento dela é bilionário, né? E trabalha em paralelo até com defesa também, Departamento de Defesa, tudo isso dos Estados Unidos, ok? Assim como outras agências espaciais, ok? Então, o que acontece? Esse movimento de difamação da Terra plana, até filme na Netflix, tudo isso, né? Essa questão de terraplanistas não sabem o que estão falando, né? É a primeira fase de quem entra na Terra plana, né? Então, eu ouvi falar daquilo lá, mas é mentira. Primeiro passo. O segundo passo é, por acaso, assistir um vídeo de um canal, por exemplo, como o do Leandro, né? O Inteligência Natural. Se você assistir um vídeo, você vai ficar um pouco convencido. Se você assistir 3 vídeos, você vai repensar muita coisa. Se assistir 5 vídeos, você eu diria que você está quase 100% terra plana, né? Então é muito interessante porque a informação acaba mudando as pessoas, né? Nesse ponto. Então, o primeiro ponto é negar a Terra plana simplesmente porque acha que é uma brincadeira, uma teoria da conspiração, é a primeira etapa, né? Que é a grande massa, né? É o marketing para as massas, né? Convencendo todo mundo que isso é uma dispersão apenas, que é uma mentira, que é uma brincadeira. Depois que você começa a conhecer cada vez mais, eu diria que não tem volta, tá? Não tem volta, você não consegue mais simplesmente não pensar sobre tudo isso que te ensinaram e pode estar muito errado o que você aprendeu até hoje, tá? Então, se você não acredita em Terra plana ainda, sugiro, faça um desafio, assista 10 vídeos do canal do Leandro, aleatórios, qualquer um deles. Se depois de 10 vídeos você dizer o seguinte, ainda a Terra plana não pode ser uma verdade, assista mais um, tá? Você vai ver que é quase irrefutável o que é colocado ali, inclusive, tá? Inclusive pela ciência, tá? Muitas vezes a própria física, a ciência não consegue refutar o que é colocado ali no canal do Leandro. Então seja muito bem-vindo. Pensa um pouquinho, vamos continuar o vídeo. Bom, vamos lá. Falando só pra gente finalizar, tá? Então o primeiro item é... Leandro do canal Inteligência Natural mandou muito bem. Acredito que foram muito boas as respostas, tá? Talvez plantou alguma semente aí, tá? O que acontece? Hoje, o cientista, que a gente está chamando de cientista, existe uma literatura, existe muita coisa que é formatada, né? Que é formatada para explicar muita coisa em papel mesmo, tá? Você vai fazer cálculos para chegar na informação, no número final, né? Ali, ok? E o que acontece? Quando a gente fala em cientista, tá? Professor, ele está professando alguma coisa para o aluno, né? Ele tem alguma matéria a ser dada para o aluno, ok? Professor é um, cientista é outro, tá? A ciência, ela é feita sempre do quê? Da observação, do experimento e da conclusão. Até por isso que nós evoluímos, né? A ciência evoluiu no tempo, ok? Em 1500, nas primeiras navegações que houveram, né? Acreditava-se que chegava no ponto da Terra e caía, né? No vazio, né? E as navegações prosperaram e mostraram que existiam continentes ali além da Europa, ok? Então, foi uma crença de um paradigma que existiu, né? Hoje, quando a gente vê uma série de dados sendo expostos, né? Sendo perguntados sobre isso, o que eu senti desse vídeo é que realmente os cientistas hoje ainda têm muitos paradigmas, né? Que são conjuntos de crença, né? Para que eu vou validar se a Terra é esférica, né? Esférica, é um globo ou é plana, né? Meu paradigma, meu conjunto de crenças, obviamente me diz que ela é globo, né? Então, para que validar isso, né? E os terraplanistas levantando centenas de informações novas, né? Que muitas vezes esta geração, devido ao conjunto de crenças que tem, não vão conseguir ver, né? Porque a negação do novo é muito... A crença no paradigma, né? Em toda a literatura atual,
A crença, até nas próprias universidades, né, que ensinam isso, e é mundial isso, né, não vão permitir, talvez, essa geração ainda de cientistas, né, a pesquisarem, pelo menos, ou irem contra mesmo, né, e fazerem experimentos nisso, né, a não ser que um grande cientista traga um ganho Nobel, né, mostrando realmente que a Terra seja plana e quebre toda a estrutura, né? Pode acontecer, mas isso vai demorar um tempo ainda, tá? Então todos estão certos ali, cada um com o seu conjunto de paradigmas, né? O que eu diria para o cientista o cientista, ele precisa validar, né? E precisa refutar. Então seria interessante refutar, né? Realmente fazer experimentos novamente, né? Para tentar refutar os argumentos novos, coisa que você vai ver que você vai acabar não conseguindo refutar com a física tradicional, né? E daí, o que fazer, né? Bom, o único jeito seria fazer um filme na Netflix, né? Contra a Terra plana, né? É a descrença para tentar segurar um pouco o movimento, né? Então, estamos no meio do caminho ainda, né? Todo mundo está no meio do caminho. A física tradicional ainda, a Terra esférica, né? As provas novas, as informações novas, as novas câmeras que sairão terão mais possibilidade de gerar novos dados, né? Não dá para se manter muito tempo a mesma história. A NASA já deixou muita informação que não deveria estar disponível, né? Erros de chroma key, fotos com muitos erros, né? E isso o pessoal da Terra plana já sabe. Isso não vai parar, né? Cada vez mais aumenta o movimento e seria interessante a gente tentar fazer isso mesmo. A física refutar com experimentos o que deveria ser, né? Obviamente, sem nenhum tipo de paradigma anterior, inclusive, né? Não só tentar validar por Eratóstenes, né? O criador da geografia, né? Tentar validar falando de Eratóstenes, que já ficou para trás, né? Mas sim olhar realmente os dados novos, pegar um vídeo novo, né, do próprio canal do Leandro e tentar refutar esse vídeo, né? Se conseguir, tivemos uma evolução, como o próprio Leandro colocou. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado. Tem muito assunto ali. Eu acredito que foi de grande valia, né, para todo mundo que está estudando esse assunto de Terra plana, que está trabalhando um pouco mais em geração de dados, geração de informações, toda a comunidade aí que vem crescendo, né, em todo o mundo praticamente. Eu espero que tenha contribuído, eu possa ter contribuído algum pouquinho, né, trouxe algumas coisas diferentes também aí para vocês. Seja bem-vindo, meu nome é Davis, todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tá? Esse aqui é Davis Terra Plana, tá? Todo dia. Eu já tive, esse aqui deve ser tem mais de 200 vídeos já sobre esse assunto, tá? Sempre olhando o lado mais da ciência. Esse aqui é novo, clica no botão inscreva-se, daí vai aparecer o sininho, né? Ativa o seu sininho, deixe seu like, compartilha, coloca seu comentário aí, agregou alguma coisa pra você. O importante é o seguinte, você que hoje é físico mesmo e nunca ouviu falar da Terra plana, procure assistir 10 vídeos do canal do Leandro, tá? Assista sem nenhum tipo de paradigma anterior. Depois de 10 vídeos, vê se você realmente continua com o mesmo paradigma, né? Com o mesmo conjunto de crenças que você tinha anteriormente, tá? É interessante para você pensar um pouco nisso. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.